Bom dia, sou o Dr. Renan Francisco Oliva, médico neurologista, perito judicial e assistente técnico. Hoje falando um pouco das funções do assistente técnico. O assistente técnico ele funciona como um profissional em que a partir do momento em que ele é contratado por uma das partes no processo, o objetivo dele é auxiliar mais comumente o advogado de quem o contratou diante do que está sendo questionado na via judicial. Então, desde um alegado erro médico ou não, né, uma questão de dano que poderia ter repercussões em questões de seguro, a incapacidade laborativa, a sanidade mental da pessoa, né? Eu acredito que os dois principais segredos para uma boa assistência técnica que não se limita meramente a um acompanhamento na perícia, né, como muitas vezes é o senso comum, mas sim todo um trabalho do início ao fim do processo, no sentido de ver pontos fortes, de construir um parecer técnico com revisão de literatura especializada. Então, eu acredito que os dois principais pontos que fazem diferença no processo e fortalece o trabalho da assistência técnica, quando eu assumo o posto, a qualidade de assistente técnico, depois de analisar, ser feita uma análise de viabilidade, eu digo que é como se eu realmente vestisse a camisa do processo, do que a pessoa está pedindo. Então, eu tenho que ter muito claro dentro de mim e no meu trabalho que aquilo que a pessoa está pedindo é algo genuíno, comprovado e que eu vou usar o máximo possível de elementos, de provas, de recursos para fortalecer, como se eu estivesse jogando ao lado do advogado e da pessoa para, claro, na parte técnica, para quem contratou a parte, ela tenha o máximo de chances de conseguir aquilo que ela está precisando. E o segundo grande segredo que eu avalio da assistência técnica eu costumo entender, muitas vezes se entende erroneamente como se o assistente técnico ele estivesse indo contra, no caso, o perito do juiz e o juiz. É como se eles fossem nossos adversários. Então, infelizmente, ainda é muito comum essa percepção, esse entendimento. Quando o grande segredo da assistência técnica, eu vejo o assistente técnico ele tem que ser muito persuasivo, no sentido de, a partir do momento que analisamos o contexto da pessoa, o que diz a literatura, o exame físico bem feito, a revisão, a proposta de perguntas, o grande objetivo é convencer e não deixar saída ao perito judicial de que aquilo que nós acreditamos, aquela visão que nós elencamos é a correta, principalmente em relação ao perito do juízo, que é o especialista que o juiz ele vai nomear para fazer análise técnica, que o principal objetivo seria convencê-lo e direcioná-lo, como se a gente tivesse conduzindo o raciocínio do perito para os pontos ou para a visão que acreditamos. E também, claro, indiretamente é o próprio juiz do processo, porque a partir do momento que o juiz ele avalia a, a literatura especializada, o que o seu perito de confiança descreveu e relatou, as provas, o contexto, o que está sendo dito e argumentado, as chances de, aliado, claro, a uma boa inicial e defesa feitas pelo advogado, a chance de sucesso na causa é muito grande. Então, pelo contrário, eu acho que devemos sempre trabalhar no sentido de convencer e de persuadir o perito judicial, nunca, jamais criticá-lo, que é muito comum, desmerecer o trabalho pericial, porque assim se cria uma situação automática de antipatia, tanto em relação ao perito quanto ao próprio juiz do processo, né? Como se o juiz ele entendesse que o perito que ele nomeou está sendo desmerecido, não fez um trabalho adequado, quando na verdade buscamos esse direcionamento, né? Então,
eu acredito que o trabalho de assistência técnica, principalmente no direito médico, mas também em várias áreas do direito, no sentido a ver os aspectos técnicos de cada causa, o que diz a literatura, pontos fortes que podem ser usados, a elaboração de quesitos, são as perguntas que o perito vai ter que responder, passando também, claro, pelo acompanhamento de perícia, a discussão com o perito, a análise crítica, que é diferente de uma crítica destrutiva ao laudo pericial, a proposta de quesitos complementares, eu acredito que sejam fundamentais e realmente façam a diferença no resultado final do processo.